Se perguntar pra qualquer pessoa do Brasil quem é a Mônica, quem é o Cebolinha, a Magali, o Cascão, eu tenho certeza que todo mundo vai saber quem é. Esses personagens já fazem parte da cultura brasileira e em algum ponto todo mundo se relaciona com eles ou tem alguma história ligada a esses personagens. Foram gerações e mais gerações lendo os gibis da Turma da Mônica, assistindo as animações, os filmes, as séries. E é incrível como esses personagens há mais de 50 anos continuam fazendo sentido e cativando as pessoas. Óbvio que eles vão evoluindo e se adequando a cada época, mas a essência deles permanece a mesma desde a sua criação. E depois de tantas adaptações da Turma da Mônica para diferentes formatos e produções, com várias histórias diferentes sendo contadas, chegou a hora de contar como esses personagens foram concebidos, qual é a história por trás da mente que desenvolveu esses personagens. Então surge Maurício de Souza, o filme. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse filme biográfico muito fofo do Maurício de Souza, que já tinha me emocionado no trailer, e quando eu assisti... Gente, eu devo ter chorado umas 3, 4 vezes durante o filme. Que filme mais lindo! E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dario Pato e não é novidade pra ninguém o boom de filmes biográficos que tem rolado nos últimos tempos. Eu adoro filmes biográficos, principalmente se é de alguma personalidade que eu já tenho algum carinho, já tenho alguma afeição e curiosidade, principalmente. E quando eu soube que teria um filme biográfico do Maurício de Souza, eu fiquei muito empolgado. Afinal de contas, a Turma da Mônica faz parte da minha infância. Acho que é até clichê falar isso. Imagino que milhares de crianças vão falar que a Turma da Mônica fez parte da infância, que aprendeu a ler com os gibis da Turma da Mônica, que foi o meu caso. Muito antes de pegar um livro pra ler, era nos quadrinhos da Turma da Mônica que eu treinava a minha leitura. Óbvio que eu não pegava os quadrinhos, né, os gibis da Turma da Mônica pensando, vou treinar a minha leitura. Eu pegava os gibis da Turma da Mônica porque eu realmente gostava daqueles personagens, eu gostava das histórias, eu queria continuar lendo. É interessante que eu tinha até alguns gibis de personagens da Disney, mas eu sempre gostei mais de ler os da Turma da Mônica. Na época eu não entendia muito bem o motivo dessa minha preferência, mas hoje fica óbvio que é porque são personagens brasileiros criados para o público brasileiro. Eu me identificava com aqueles personagens porque eles estavam mais perto da minha realidade. E quando a gente assiste o filme do Maurício de Souza, isso fica ainda mais claro porque a gente entende que todas as inspirações para os personagens dele vieram justamente de momentos e situações que ele viveu durante a infância e durante a vida. A linha cronológica do filme pega desde a infância do Maurício de Souza até o lançamento do primeiro gibi da Turma da Mônica. Então é um filme principalmente sobre as inspirações e as criações dos personagens clássicos e a luta do Maurício de Souza para ele conseguir trabalhar com isso, para ele conseguir se sustentar com esses personagens. Olívio, Janjão. É mexerica. Não, mexerica não. Bidu. Bidu? Bidu. Gostei. Quem faz o Maurício de Souza criança é o Diego Laumar, que é um menino incrível, muito fofo, muito talentoso, e é muito divertido acompanhar todos os causos da infância do Maurício de Souza. Eu particularmente não sabia nada, então eu fui assistir o filme sem saber qual era a história do Maurício de Souza. Ele nasceu em Santa Isabel, no interior de São Paulo, e passou toda a infância em Mogi das Cruzes, e a gente acompanha várias peripécias dele, várias situações que a gente logo de cara, sem precisar dizer, já conecta algum personagem que ele vai criar posteriormente. Então a gente já vê uma situação específica e já conecta ela ao Chico Bento, vê uma outra situação, conecta ao Cebolinha, ao Cascão. É muito legal ver como cada um desses momentos da infância do Maurício de Souza acabam levando aos personagens que ele vai criar. Ao mesmo tempo, várias dessas situações, desses momentos, vários planos do filme são filmados pelo diretor Pedro Vasconcelos como se fossem alguma tirinha, algum quadrinho da Turma da Mônica. Muitos desses momentos têm algumas gags, algumas piadinhas e alguns fechamentos que parece que a gente tá assistindo justamente a um quadrinho animado. O próprio diretor falou na cabine de imprensa que essa era a intenção dele. Inclusive tem muitos quadros que a câmera fica estática, fica parada, e a gente vê algumas ações, algumas situações em primeiro plano, enquanto no fundo tem algumas situações, alguns movimentos que complementam essa ação. E é muito interessante que o filme, ele é muito divertido, ele é muito engraçado, a gente dá muita risada durante vários momentos. Então o filme, além de, óbvio, contar a história do Maurício de Souza, também traz esse ar lúdico e divertido. Como a gente reconhece o Maurício pelos quadrinhos dele, eu queria contar essa história em quadrinhos. 99% do filme a gente está com a câmera travada, não tem movimento nenhum, e as cenas acontecem dentro desses quadrinhos. Além disso, tivesse um tom gostoso das histórias em quadrinhos dele. E eu falei, cara, tem que ser um filme divertido, leve, gostoso, como a gente reconhece a obra dele. Aquilo pra mim era muito importante. É muito interessante ver também como o Maurício de Souza começou a se interessar por quadrinhos, por contar histórias e por desenhar. E acho que nesse ponto não tem como não falar da avó do Maurício de Souza, que é interpretada pela Elizabeth Savala, que tá, assim, maravilhosa.
Todas as cenas que eu falei que eu me emocionei, mais da metade foi por conta da avó do Maurício de Souza, cada cena mais linda que a outra. A relação do Maurício de Souza com a avó é dos momentos mais lindos e emocionantes do filme, seja na infância, seja na vida adulta, e foi realmente o que fez eu me emocionar e que fez eu chorar e me debulhar em lágrimas durante o filme. E acho que pra mim ainda toca num lugar mais especial, porque quando eu era criança, o meu avô me incentivava a fazer uns desenhos, ele me ensinou a desenhar uma galinha. E a minha avó fazia umas pinturas em pano de prato e artesanato pra vender, e isso também me incentivava a querer criar e pintar e desenhar. A avó do Maurício de Souza, além de contar histórias pra ele e pra outras crianças quando ele era criança, também incentivou ele na vida adulta a persistir, a não desistir dos sonhos dele. Uma folha qualquer, eu desenho um sol. Vai dar tudo certo. E se não der certo logo, Vai voando, você vai estar chegando cada vez mais perto. norte, sul. Na fase adulta do Maurício de Souza, quem interpreta ele é o Mauro Souza, o filho do Maurício de Souza. E a atuação do Mauro é principalmente muito cativante, afinal de contas é o filho do Maurício de Souza interpretando o pai. E o Mauro é muito carismático e acho que ele consegue trazer isso pro personagem com o sorriso, com o olhar. E por ser filho do Maurício de Souza, ele consegue trazer alguns trejeitos que só alguém que conviveu com ele conseguiria trazer. Foi muito legal ver as inspirações pro Maurício de Souza começar a desenhar e escrever e pensar que ele, de certa forma, foi também a minha inspiração para eu começar a ler, a desenhar, a escrever. E se hoje eu sou roteirista, escritor e vou ter um livro lançado ano que vem, é porque um dia eu tive a Turma da Mônica lá para começar a me incentivar nisso. Tem alguns momentos durante a criação dos personagens que o filme vai até para um lugar mais lúdico realmente, com animação aparecendo na tela. Norte, sul. Ei, Maurício! Cuida porque eu não fiz sozinha, não. Basta imaginar e ele está partindo. Seja bem-vinda, E se a gente quiser. Mônica. Quem faz a primeira esposa do Maurício de Souza, que foi com quem ele teve as filhas que inspiraram a Mônica e a Magali, foi a Tati Lopes, que tá, assim, maravilhosa. Tô grávida! Maurício de Deus! Eu dei muita risada com ela tá muito divertida no filme, tá ótima. Eu nem fui atrás pra saber se foi exatamente daquele jeito que ele conheceu ela, mas se foi, gente, que incrível. E é muito legal porque o filme é realmente muito divertido. A gente acompanha a história do Maurício de Souza e, óbvio, tem muito drama envolvido, mas é um drama leve, a gente se diverte, a gente dá risada. Mesmo com os momentos de dificuldade do Maurício de Souza, o filme nunca pesa demais, ele sempre vai pra um lugar mais leve, mais divertido. Pra quem tá esperando algum tipo de polêmica, o filme não é sobre isso. A gente sabe que o Maurício de Souza se casou algumas vezes e tem, sei lá, 10 filhos, mas o filme aborda só o casamento do Maurício de Souza com a primeira esposa. O Mauro até comentou na coletiva de imprensa que ele chegou a gravar o momento em que o Maurício de Souza conhece a mãe dele, que não é a primeira esposa do Maurício de Souza, e essa cena acabou não indo pro corte final e faz muito sentido, porque não é sobre isso o filme. O filme é mais uma homenagem pro Maurício de Souza pra exaltar todo o legado que ele criou. Tem vários momentos, várias situações da vida do Maurício de Souza que eu não fazia ideia que tinham acontecido, vários perrengues que ele passou, e é realmente um arco de persistência, de luta, de superação, de ir pro fundo do poço e subir, se reerguer, é maravilhoso. É muito legal porque o filme também inspira a gente a persistir, a continuar lutando e seguindo os nossos sonhos. Se a gente vê a trajetória do Maurício de Souza até ele chegar na Turma da Mônica, um monte de porta fechada na cara que ele recebeu, gente, que lutador, que persistente esse cara é. Eu tô atrás de uma oportunidade. Desista, menino. Desenho não dá dinheiro e nem futuro pra ninguém. Enquanto eu tava assistindo o filme, eu até pensei, gente, isso devia ser uma série, não um filme. Eu queria ver mais sobre esses momentos, mais sobre essas pessoas que passaram pela vida do Maurício de Souza, sobre essas situações que ele viveu. Eu assisti recentemente a série do Chespirito, que foi o criador do Chaves e do Chapolin, e eu pensei, gente, o Maurício de Souza é o nosso Chespirito, o Maurício de Souza é o nosso Walt Disney. Ele criou esses personagens icônicos e que já fazem parte da cultura brasileira. E até comparando com a série do Chespirito, eu gostei muito do filme não ter ido pra esse lugar de polêmicas e coisas que poderiam ter na vida dele. O filme é engraçado, é leve, é fofo e realmente inspira a gente demais. Eu vou deixar aqui no final um link pro vídeo onde eu falo sobre a família Addams, e lá eu falo um pouco sobre o Charles Addams, que foi o criador da família Addams, e eu comento também sobre as várias inspirações que ele teve pra criar essa família, e um vídeo sobre guerreiras do K-pop, onde eu falo um pouco também sobre como a criadora se inspirou em vários elementos da cultura coreana que fazem parte da sua ascendência. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer, nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!